Paz do Senhor, queridos, excelente tarde. Eu estava aqui ativando, né, uma outra parte nossa, que é a audição, né? Mas não é sobre a audição que eu quero falar, não, tá? Eu estava aqui estudando no meu livro. Esse livro é muito bom, queridos, né? Poder dos Alimentos. E estava vendo que é bom eu aumentar o consumo, né, para melhorar a visão, né? E eu quero ler para você, tá? Se você está tendo dificuldade para enxergar, né? Se você também precisa de ajudantes, a gente usa porque é necessário. Pensa alguém que não gosta de usar, sou eu, mas é necessário nós termos esses ajudantes, tá? Então quero ler para você. Ó, alimentos para os olhos, tá? Atualmente, a relação entre a alimentação e a diminuição da visão está totalmente correlacionado, né? A gente sabe que tudo primeiro é de dentro para fora, né? Então, é o que você come realmente que vai melhorar a sua presença, a sua saúde e também a saúde dos olhos, tá? Então, conselhos de saúde para a visão. Diabéticos, uso de certos medicamentos e a exposição a radiações ultravioletas e aos raios, né, também podem favorecer a formação de cataratas. O que nós precisamos aumentar, tá? Precisamos comer mais. Aumentar antioxidantes, né, vitamina C, vitamina E, reduzir lácteos, que é a gordura total, manteiga, o sal, reduzir, tá, gente? Tá? O que precisamos aumentar? Cenoura, damasco, manga, né? A manga ela é riquíssima em vitamina A, né? A demora ou a falta total de adaptação para poder ver na escuridão, né, constitui como um dos primeiros sintomas da carência de vitamina A. Né? Então, eu percebi, quando muito jovem, que eu estava com dificuldade para enxergar, porque eu ia do sítio para a cidade e o horário do ônibus de volta era tipo 5h30, até no máximo às 6h30. Esse era o horário, não mudava muito. Só que nesses horários eu começava a ter dificuldade para enxergar o nome do ônibus, né, que estava lá na faixinha lá escrito, né, e muitas vezes ele estava muito próximo para eu poder enxergar. Então, não é que eu enxergasse mal, mas eu tinha dificuldade para enxergar quando diminuía a luz, né? Então, e a carência de vitamina A era muito grande, né? Então, por isso que foi necessário. O período também que eu trabalhei à noite, queridos, né, me trouxe muitas... como que eu posso dizer? Muitas perdas, né, na visão, né? Você forçar os seus olhos a ficar abertos no momento em que o seu corpo já está desgastado, cansado, né? Natural à noite é os nossos olhos fecharem, né? E quem trabalha à noite tem que forçá-lo para ele ficar aberto. E principalmente na frente de tela, né? Que era o que eu fazia, eu ficava olhando as câmeras. Então, a luz dos aparelhos, eles já nos prejudica, né? Imagine você forçar então os seus olhos na frente daquela tela e você coçar muitas vezes, né? Isso trouxe alguns problemas até que irreversíveis, só não para Deus, né, queridos? E a gente que acredita em Deus entende que qualquer hora Deus pode reverter isso, né? Mas são marcas dentro, né, do globo ocular, na parte gelatinosa do olho, que ficam marcas, né, escuras, passando pontinhos, né? Então eu fiz uma consulta, né, e ele fez essa verificação. Ele falou: Rosane, isso não tem como reverter. Para Deus tem, né, queridos? Amém? Mas você precisa cuidar melhor dos seus olhos, precisa descansar mais, precisa manter os olhos mais em descanso, usar o óculos e lubrificar a visão e evitar ao máximo de coçar os olhos, né? A gente às vezes não consegue, né? A gente acaba meio que coçando os olhos. Algo que eu achei muito interessante, né? E enquanto eu estava estudando sobre esse tipo de alimento, né, queridos? É que Deus, ele usa, né, da visão, da nossa visão, né, da nossa visão natural, para nos ensinar sobre coisas espirituais, né? Então,
os olhos, né, ou a parte que nós usamos do nosso corpo, que nos dá a condição de nós fazermos a observação no tudo que nos cerca, é a visão, né, queridos? Então é por meio da janela dos olhos que a gente vê o mundo, né, à nossa volta, né? Graças a Deus que existem outras ferramentas, né, para quem, né, perdeu a visão ou, né, ou já nasceu sem a visão, que dá condições para o ser humano ter qualidade de vida, né, mesmo não tendo a visão ou tendo perdido a visão, né, que são as outras formas, né, de nós vermos o mundo, vamos dizer assim, né, ou perceber o mundo, né, que é o tato, o olfato, o cheiro, tudo isso, e também a inclusão por meio, né, de libras e tudo mais, né, queridos? Eu quero só ler aqui para vocês como que está no dicionário, né, o que faz a visão, o que nos capacita a visão. Ela nos dá a capacidade de nós sermos seres observadores, tá? Então, fazer ver, né, advertir, examinar atentamente pessoas ou ambiente, tudo que nos cerca, vigiar as próprias ações, né? A gente só consegue, né, trazer esses verbos para a nossa vida porque Deus nos deu essa capacidade de enxergar por meio dos olhos, né, queridos? Ocular, a parte do instrumento óptico destinada a aumentar o ângulo de observação da imagem formada pela objetiva, né? Então, olha que interessante, né? Quando nós necessitamos de um óculos, essa é a função dela, né? Ela vem então para aumentar o ângulo, né, de observação da imagem pela objetiva, né? Então, pelos nossos olhos, né? Interessante, né, queridos? E o óculos, né? Depois que a gente já teve aí uma perda significativa e a gente necessita desse óculos, né? Objeto composto de lentes encaixadas numa armação, com hastes que prendem ao pavilhão da orelha, né? A minha não é pequena, então segura bem. E cavalete que repousa sobre o nariz e que serve para correção visual, né? Então, queridos, quando já se perdeu alguma coisa, a correção daquilo que se foi perdido é necessário, né? Porque não é porque você perdeu que você vai ficar sem, tá? Se ainda há vida, há tempo de Deus corrigir muitas coisas na nossa vida, né? Então, o óculos é assim, você perdeu, mas você vai deixar de enxergar? Se há uma correção, né, disponível, então, se há correção disponível, vamos fazer uso da correção disponível, né, que Deus aprove. Então, assim, queridos, quando nós também perdemos, por qualquer que seja o motivo, algum dos valores que são primordiais para nós estarmos conectados com o Senhor, né, mas ainda estamos vivos, respiramos, Deus nos deu a oportunidade de ter mais um dia, abrace a correção que Ele tiver para a sua vida, amém? Abrace com todo o empenho, né, e corrija o que precisa ser corrigido, porque Deus tem aí uma abertura, sabe? Tem coisas lindas para te mostrar, para escancarar para a sua vida, e você não pode perder. Se há correção, faça uso, queridos, né? E viva a sua vida com abundância, enxergue o melhor de Deus que Ele tem reservado, né, para você. Enquanto eu estava aqui estudando sobre as vitaminas, né, necessárias para a gente melhorar a nossa visão, né, e tudo que é verde, tá, queridos, né, leguminosas aí, tudo que é verde, faça bastante uso, sem exceção. Eu lembrei daquela passagem quando está aquele homem, né, ali envolto da sua capa, mendigando, né, e aí a palavra de Deus chega até ele, né, a oportunidade de corrigir essa vida desse modo que ele vivia chegou até ele naquele momento, e esse homem então ele salta, né, ele dá um salto e ele joga a sua capa, né? Eu acho muito lindo que quando Deus, na sua infinita graça, vem de encontro à nossa vida, tudo aquilo que a gente achava que precisava, a gente consegue abrir mão, queridos, sabe? Consegue abrir mão totalmente, né? Porque enxergar e ver as coisas de Deus
nos permite ter uma liberdade que as coisas que o mundo nos oferece não nos prende mais, né? Toda a necessidade daquele homem estava ali naquela capa, sabe? O ser humano, ele necessita de coisas básicas, né, queridos, né? Necessitamos, se não tiver copo, a gente bebe com a mão, mas necessitamos de um copo, muitas vezes, para beber um líquido, né? Necessitamos de uma vestimenta para nos proteger do frio, né? Aí aqui entra, necessitamos, né, de um auxílio de óculos para poder enxergar melhor. Então, o ser humano, ele é todo cheio dessas coisas. Mas, querido, quando a palavra de Deus chega até nós, né, e usando o exemplo daquele homem que se atinha aquela capa, né, e aquilo demonstrava toda a necessidade dele, né, em tudo que ele era preso, né, ele dependia daquilo, e a palavra chegou até ele, e ele saltou, ficou de pé e lançou fora aquela capa e tudo que com ela, né, o prendia naquela condição. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa tarde, a palavra de Deus que tem poder para abrir a minha e a sua visão, né, e naquilo que nós perdemos, sabe, né, ou por descuido nosso, né, ou por falta de vitamina, né, por falta de ficar mais tempo ajoelhado nos pés de Cristo, né, porque a vitamina para o crente espiritual, para o ser espiritual, é oração, é jejum, é entrega, é consagração, então também, ou que perdeu por não ter se dedicado o suficiente, né, à correção da parte de Deus, e tudo que vem da parte do Senhor é bom, sabe por quê? Porque ele amplia, como está aqui no dicionário, ele amplia a nossa visão, né, ele dá condições para a gente enxergar, né, para a gente observar, para a gente examinar, né, e não é a vida do outro, né, tá bem descrito aqui, ó, vigiar as próprias ações, né, então, Deus é tão lindo, né, queridos, eu estava apenas estudando quais eram os legumes e verduras que eu devia comer um pouco mais para me ajudar, né, na perda de visão que eu tive, né, consideravelmente, uma perda bem grande, e que para os médicos humanos não tem muita reversão, mas para o nosso Deus não é nada, né? Na hora que ele quiser, ele faz. Então, e aí o Senhor também me trouxe esse rema, né? Há correções que são necessárias para a nossa vida, assim como um óculos, né? E se ele vai te ajudar a você ver o mundo da forma correta e as coisas de Deus da forma correta, que venham todas as correções do céu para a minha e para a sua vida, porque nós queremos enxergar de fato e de verdade tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E Deus te abençoe. Aquele homem que lançou a capa fora, ele viu o mundo de uma outra forma, depois que a palavra inundou a sua vida e os olhos espirituais dele se abriram, né? E toda a sua necessidade humana virou nada diante daquilo que lhe foi apresentado. Amém? Que em nome do Senhor Jesus Cristo, né, que os seus olhos sejam abertos. E se necessitar de auxílio ou de correção, abrace, utilize-se disso, para o seu crescimento. Deus é bom em todo o tempo e sabe o que faz. Sabe como abrir os nossos olhos e como conservar a nossa visão saudável para a gente enxergar aquilo que vem na parte do céu. Amém? Deus te abençoe, uma excelente tarde. Fui!